Shalom! Seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial sobre o hebraico. Esse material foi produzido originalmente em inglês por Tim Macknick. Eu, Erivelton Nunes, traduzi e adaptei para o português. Neste vídeo, apresentarei os pontos e traços que marcam os sons das vogais em hebraico. Este sistema foi criado pelos escribas massoréticos da Idade Média. Ele é chamado de Nikud. O hebraico é escrito apenas com consoantes. Os sons das vogais aparecem apenas na língua falada. Por isso, aqueles que conhecem a língua não precisam anotá-las. Veja a palavra inglesa knight, cavaleiro. É composta praticamente por consoantes. Para quem está aprendendo uma nova língua, é praticamente um pesadelo. Como pronunciar essa sequência de consoantes? Porém, para o nativo, aquele que já conhece a palavra e os sons, não há dificuldades. Imagino que você possa ler essas palavras sem as vogais, correto? Vamos para o exemplo. Tamo junto, beleza? Bom final de semana. Aí a pessoa responde: para você também, beijos. Soletrar vogais só é realmente necessário para o bem dos leitores que ainda não conhecem a língua, e é exatamente por isso que os escribas medievais desenvolveram a marcação vocálica para a língua hebraica, porque ela já havia deixado de ser a primeira língua dos judeus em todo o mundo, devido à diáspora. O hebraico passou a ser usado principalmente nos contextos religiosos. Os escribas massoretas ou tradicionais desenvolveram uma maneira de preservar a pronúncia vocalizada dos textos hebraicos, sem adicionar letras no espaço do texto. Em vez disso, criaram um código de pontos e traços abaixo e às vezes acima ou até mesmo dentro das já existentes. De fato, não existem vogais no texto hebraico. São apenas marcas que nos ajudam a identificar o som das vogais. Essas pequenas marcações servem para nos ajudar a pronunciar as palavras. São como rodinhas de apoio para aprender a ler o hebraico. Mas, depois que você aprende a falar a língua, as rodinhas de apoio não são mais necessárias. Na verdade, o hebraico moderno ainda é escrito apenas com as consoantes. O sistema de marcações Nikud é ensinado apenas para as crianças ou para as pessoas que estão aprendendo a ler pela primeira vez. Se você está assistindo este vídeo, talvez seja este o seu caso e não há problema algum. No hebraico bíblico e no próprio texto bíblico você encontrará estas marcações. Então, você terá uma boa oportunidade para praticar. Obviamente, eu lhe encorajo a praticar a leitura com e sem os pontos vocálicos. Na Idade Média, algumas versões desse sistema se popularizaram em diferentes partes do mundo, mas aquele que emplacou e é usado até hoje é conhecido como sistema tiberiano, ou Tiberian Nikud, e é isso que nós vamos aprender a partir de agora. Observe este gráfico com as marcações e pontos vocálicos. A primeira coisa a notar é que aqui, na verdade, existem apenas 5 tipos de vogais, os mesmos tipos encontrados em muitos idiomas, tipo A, E, I, O e U. Também há 3 comprimentos ou durações possíveis para cada tipo de vogal: a longa, curta e ultra curta. Esse é um detalhe gramatical interessante para conhecer, mas na prática do falar hebraico, os sons são praticamente os mesmos. Todas as vogais do tipo A soam como A. As do tipo E soam como E, do tipo I como I, do tipo O como O e do tipo U como U. Portanto, você não precisa distinguir os comprimentos na pronúncia do idioma, apenas na análise gramatical. Sendo assim, este gráfico se resume a apenas 5 sons que são fáceis de usar. Então, vamos conhecer essas marcações vocálicas. Aqui está a nossa amiga, a letra Aleph, que nos ajudará a exemplificar onde as marcações serão colocadas e que normalmente ocupam o espaço aqui logo abaixo da consoante. Então, vamos conhecer a primeira vogal do tipo A, que é a kamatz. Kamatz tem o formato de um pequeno T e ela faz o som de A. Vamos falar sobre a formação das sílabas, ou seja, a combinação entre consoante e vogal. A vogal A, kamatz, é uma vogal longa, por ser usada numa sílaba aberta. Isto é, kamatz
é chamada de sílaba aberta, porque não há consoante para fechar o som da vogal. Se você trocar o aleph por outras letras, você pode formar todos os tipos de sílabas abertas. Por exemplo, ba, ma, tsa. Esta foi a kamatz, a vogal longa do tipo A. A vogal curta do tipo A é o patar, que é na verdade um travessão horizontal. Eu gosto de pensar da seguinte forma: o patar é um kamatz com a cauda cortada, o que me lembra que patar é uma vogal curta. As vogais curtas são encontradas nas sílabas fechadas, uma vez que a vogal curta atrai outra consoante para o final da sílaba. Sílabas fechadas são compostas geralmente nesta sequência: consoante, vogal, consoante. Por exemplo, pat, mat, tsat. Essa é a vogal patar, a vogal curta do tipo A. Vamos analisar agora as vogais do tipo E, começando com tsere. Tsere são dois pontos horizontais que emitem o som de E. Uma exceção a esta regra é quando o tsere é seguido pela letra Yod. Neste caso, o som muda de E para EI, e tecnicamente o nome da vogal muda para tsere malé, significando um tsere completo, ou às vezes ele também é chamado de tsere Yod. É importante destacar que esse Yod, embora esteja funcionando como parte da vogal E, ele não foi adicionado pelos escribas massoréticos. Esse Yod já estava no texto recebido e faz parte de um sistema ainda mais primitivo que indicava a presença de vogais no texto através de algumas consoantes, como por exemplo o Yod e o Vav. Essa combinação é chamada em hebraico Em-Kriá, em latim Matres Lectionis, que significa mães da leitura. Você pode pensar nessas mães como marcadores vocálicos de uma geração anterior da escrita hebraica, que deu origem aos pequenos pontos e traços da notação massorética. Veremos outros exemplos à medida que avançamos em nossos estudos. Então, essa é a vogal tsere, a vogal longa do tipo E. A vogal curta do tipo E se chama segol. Segol se parece com o tsere, mas com um ponto adicional formando um padrão triangular. Como vogal curta, segol é encontrada nas sílabas fechadas, consoante, vogal, consoante. Agora, vamos para as vogais do tipo I. Desta vez, começaremos com a vogal I curta, conhecida como hirik. Hirik é um único ponto. O som desse I se assemelha ao da palavra inglesa unique. Hirik é uma vogal curta, mas se torna longa quando seguida pela letra Yod. Aqui temos outra matres lectionis, chamada hirik malé. Às vezes, hirik Yod. Esse alongamento da vogal, entretanto, não altera a pronúncia. Agora, vamos analisar as vogais do tipo O. Essas vogais diferem de tudo o que vimos até agora, porque não são encontradas abaixo das consoantes, mas acima, ligeiramente à esquerda da consoante. Essa vogal se chama rolam. No entanto, é muito comum encontrar o rolam anexado a outro matres lectionis, que dessa vez é a consoante vav. Quando isso ocorre, ela recebe o nome de rolam malé, ou rolam vav. Não importa a forma como aparece, o som sempre será de O. A vogal O, de duração curta, é chamada de kamatz katan, que significa kamatz pequeno, e é muito familiar por ser idêntica à vogal longa do tipo A, que às vezes é chamada de kamatz gadol, ou seja, kamatz grande, em contraste com o kamatz katan, que é o pequeno. O kamatz katan é relativamente raro em comparação com seu irmão mais velho. Com o tempo, você aprenderá a reconhecê-lo no contexto, pois só ocorre quando a vogal está em uma sílaba fechada e sem acento. Não se preocupe em memorizar. Você aprenderá a identificá-la à medida que praticar mais.
Agora, a vogal Kamatskatan não é uma vogal do tipo A, mas sim do tipo O, e por isso emite o som de O. Finalmente chegamos às vogais do tipo U. A vogal U, de duração longa, sempre aparece com a sua mãe de leitura, isto é, com a letra Vav. E é um único ponto no meio da consoante Vav. Seu nome é Shuruk, e o som emitido é de U. O ponto colocado no meio ou na frente de Vav se parece muito com um dagesh, mas na prática representa apenas a vogal U. De qualquer forma, também temos uma vogal U curta, chamada kubutz. Kubutz são 3 pontos seguidos e inclinados. Embora seja uma vogal curta, é pronunciada como shuruk, com o som de U. Você deve se lembrar do nosso gráfico no início do vídeo, que existe uma coluna para as chamadas vogais ultracurtas, ou semivogais. Mas para entendê-las, primeiro preciso explicar algumas coisas sobre um sinal que não é uma vogal. Seu nome é shva. O shva são 2 pontos alinhados verticalmente que, ao invés de marcar uma vogal, o shva marca a ausência de uma vogal. Alguns gramáticos consideram que há 2 tipos distintos de shva, dependendo da posição que ele aparece. No final de uma sílaba é conhecido como shva nar. O shva nar é um shva silencioso. Observe a palavra mishpat. O shva que está sob a letra shin marca o final daquela sílaba. Em outras palavras, como você lê, quando chega naquele shva, é como se você batesse em uma parede de tijolos. Veja como fica a primeira sílaba, mish, e depois a outra sílaba, pat. Esse é o shva nar. O outro tipo de shva é conhecido como shva na, ou seja, o shva móvel ou vocálico. O shva na é encontrado no início de uma sílaba, como este que está sob a letra gimel, na palavra gdolá. Como o shva marca a ausência de uma vogal, isso significa que o gimel e o dalet são considerados um encontro consonantal e por isso são pronunciados juntos. Gdolá. Às vezes, esses encontros consonantais são difíceis de pronunciar. Por isso, você pode dar ao shva um som de um E bem curto. Gdolá. Mas a palavra ainda tem tecnicamente apenas 2 sílabas, já que gdo tem apenas uma vogal real. Ocasionalmente, você encontrará os 2 shvas numa mesma palavra, um atrás do outro. Na maior parte desses casos, você pode pensar nos 2 shvas formando um pequeno caminho através do qual você pode dividir as sílabas. Mish, perot. Quando isso acontece, o primeiro shva é o shva nar, ou silencioso, e o segundo é o shva na, ou shva vocalizado. As letras guturais Aleph, Rei, Het e Ain não podem ser pronunciadas sem uma vogal. Então, quando aparece um shva abaixo delas, esperamos encontrar um shva vocalizado. Sendo assim, elas precisam da ajuda de uma vogal adicional ultracurta. Estas 3 pequenas vogais compostas, Hataf Kamatz, Hataf Patach, Hataf Segol, são feitas combinando um shva com as vogais curtas que já conhecemos, e assim elas terão os sons das vogais curtas. O, A e E, respectivamente. O uso destas 3 semivogais depende da vogal seguinte na palavra. Por enquanto, você não precisa se preocupar com o motivo dele estar lá. Você só precisa ser capaz de ler. Espero que este vídeo e gráfico tenham ajudado você a compreender as vogais, que no final das contas representam apenas 5 sons, A, E, I, O, U, que você já conhece do seu idioma.